Muito bom dia, tudo bem contigo? Estamos de volta no nosso canal, Crescendo em Sabedoria e Graça. E hoje, para mais um episódio de Respostas para Boas Perguntas. Hoje a ideia é responder sobre Deus. Quem é Deus? O que é Deus? E para que serve isso? Bom, a gente precisa primeiro entender o seguinte, que a maioria das pessoas do mundo, elas têm ouvido falar sobre Deus, sobre a existência de Deus, e para muitas outras pessoas, essa existência, ou essa palavra, Deus, não tem nenhum sentido, ou faz pouco sentido, né? Então elas não sabem de fato quem é Deus, nem conhecem a obra dele, ou melhor, a sua santidade, ou o seu poder, ou nem mesmo se Deus se importa ou não com elas. Tá? Então é basicamente essas ideias que a gente precisa tratar hoje. Então assim, primeiro a gente precisa entender que se eu estou falando de Deus, ou melhor, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, eu preciso entender que eu preciso buscar respostas aonde ele se revela. Tá? Então, Deus se revela, esse Deus, né, que a gente fala quando fala de Jesus Cristo, do Espírito Santo, ele se revela na Bíblia. Tá? E a Bíblia revela os planos de Deus para o homem. Então, a Bíblia revela para o homem os planos que Deus tem para esse homem. Ok? Então a primeira boa pergunta que a gente vai tentar responder é quem é Deus, né? Então, baseado nessa revelação das Escrituras da Bíblia, Deus, ele é o criador do mundo, tá? E a fonte de vida para o ser humano. Baseado nessa ideia, a Bíblia vai trazer que Deus fez tudo o que há no mundo, fez o mundo e tudo que existe no mundo, tá? Então, sim, Deus é criador. Então, por que é importante a gente pensar em Deus como criador? Porque a ideia de que Deus criou todas as coisas traz também a ideia de que ele é soberano sobre todas as coisas que ele mesmo criou, né? Uma outra pergunta boa, né, que exige uma resposta é: quantos Deus verdadeiro há? Né? Existe mais de um Deus? Bom, o cristianismo, ele acredita num só Deus, em um só Deus, né? Esse Deus é revelado pela criação, pela salvação e também através do Espírito Santo, pela consolação, né? Não estamos falando aqui de três deuses, estamos falando de um só. Então, assim, existe mais de um Deus verdadeiro? Segundo o cristianismo, não, né? Aquele que crê em Jesus Cristo, que fala de Jesus Cristo, precisa entender que existe um só Deus verdadeiro, tá? Que é o Deus criador de todas as coisas, né? O próprio Deus vai dizer que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus, tá? É possível, então, conhecer esse Deus verdadeiro? É possível, então, conhecer profundamente esse Deus verdadeiro? Sim, é possível conhecer tudo aquilo que ele deixa ser conhecido, né? Nós não podemos imaginar que Deus, a gente pode botar Deus num potinho e examiná-lo, né? Como a gente faz, por exemplo, com sangue, né? Ou com qualquer outra coisa. Então, Deus não cabe num pote de experimento. Então, a teologia ela vai tentar estudar esse relacionamento, essa revelação de Deus para com o homem, né? Através daquilo que nós cremos que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Então, sim, todos podem conhecer. E Deus tem se revelado através da própria Bíblia, através da natureza e de Jesus Cristo. É interessante saber que mesmo a gente não entendendo muito sobre Deus, né, ou não tendo a capacidade de conhecê-lo completamente, uma das coisas que a gente entende sobre Deus, que a gente conhece sobre Deus, é que ele é atemporal, ou melhor, ele não teve um princípio, mas todas as coisas tiveram princípio a partir de Deus.
né? Então, quando Deus cria, ele cria tudo do nada, mas não deixa espaço para dizer que ele é criado. Então Deus existe, sempre existiu e sempre vai existir. Não é uma coisa fácil de se entender logicamente nem racionalmente, porque nós temos uma ideia muito limitada de tempo, né? Então Deus, ele é atemporal. Deus então não tem princípio, e se Deus não tem princípio, ele também não tem fim, ok? Diego, mas a gente pode ver Deus? Tem duas respostas para essa pergunta. A primeira é não, né? Não podemos ver Deus. Por quê? Deus é espírito, né? Deus ele é algo espiritual. Então nós não podemos contemplá-lo como alguém vê uma árvore, uma flor, né? Uma folha. Mas existe uma outra resposta que é sim, nós podemos ver Deus. Podemos ver Deus através das coisas que ele tem revelado. Por exemplo, nós podemos enxergar Deus através da sua criação, através de Jesus Cristo, né? Nós podemos ver as ações de Deus através de outros homens, né? E veja bem, eu não estou dizendo aqui que o homem mau revela a Deus, tá? Eu estou dizendo que a criação, né, a própria natureza, a natureza não é Deus, mas ela tem um papel fundamental de mostrar, de revelar o poder de Deus, né? Então a gente pode ver Deus através daquilo que ele fez, né? E isso é visível para nós. Quando a gente vê, por exemplo, a árvore, a fotossíntese, quando a gente vê o funcionamento do corpo humano, a ciência até tenta explicar, mas ela não consegue explicar tudo, né? Então, boa parte disso parte da crença de que Deus fez o homem, por exemplo, a sua imagem, a sua semelhança, né? É possível responder a pergunta se Deus se importa em particular com cada vida? Bom, é possível. E sim, Deus se importa em particular com cada vida. Tá? Não há uma criatura que seja encoberta diante de Deus, a palavra diz. Então, assim, não existe nada escondido, nada que você passe, que eu passe. Cada sofrimento que o homem experimenta, cada felicidade que o homem experimenta, isso tudo está revelado, está descoberto diante de Deus. Então, sim, Deus se importa com cada momento, com cada experiência que o ser humano passa, né? E Deus sendo tão grande, ele está disposto a ter relacionamento, a escutar a sua criação? A resposta mais incrível, eu acho que sim. Creio que sim. Se não fosse assim, Cristo não teria vindo, né? Então, Deus escuta as nossas orações, ele intervém, né? Muitas vezes ele intervém, muitas vezes ele não intervém, e aí a gente não pode dizer o porquê, né? Mas sim, Deus está disposto a escutar, né? E isso é cientificamente bom para o ser humano, né? O homem, quando ora, ele mexe com, ele oxigena tanto o cérebro, né, que isso traz benefícios para o próprio homem, né? A Bíblia vai dizer que o Senhor está perto daqueles que invocam o nome dele, né? E aí a gente cai naquela pergunta, né? É possível entender completamente Deus? Não, não é possível entender completamente Deus. Nem Deus e nem aquilo que ele faz ou como ele faz, né? Então, quando a gente fala então sobre Deus, né? A gente vai entender, ou melhor, vai ter que compreender que nem tudo a gente vai ter respostas, né? Nem tudo a gente vai conseguir
entender plenamente, completamente. Tá? Quando nós falamos de Deus, é necessário também fé, é necessário também crer. Né? Se não houver a fé, se não houver a crença, dificilmente a gente vai conseguir entender racionalmente somente. Né? Alguns que tentaram, por exemplo, entender Cristo racionalmente, por fim se converteram ao cristianismo. Né? Então, quem é Deus? O que é Deus? E para que serve esse Deus? Quer conhecê-lo mais? Estude a carta que ele deixou para você, a Bíblia. Ele se revela ali. Ele se revela como o Deus da criação. Ele se revela como Deus Salvador. E ele se revela como um Deus que te consola. Espero ter ajudado você nessa boa pergunta com algumas respostas. Deus te abençoe. Fique na graça. Meu nome é Diego Gomes. Sou terapeuta pastoral. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe.